Nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler com vocês o que está escrito em Romanos, capítulo 13, versículo 7. Romanos, capítulo 13, versículo 7. Romanos, capítulo 13, versículo 7. Que a palavra do Senhor seja tremendamente poderosa na nossa vida nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Está escrito assim, eu estou utilizando a Bíblia NVI, tá? Nova Versão Internacional. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Amém? Meus queridos, todos nós queremos, logicamente, ter uma vida de vitórias. Eu creio mesmo que nós não estamos livres de enfrentar dificuldades. Às vezes a gente tem que passar pelo vale da sombra da morte. Muitas vezes o vale da sombra da morte é inclusive consequência de escolhas que fizemos, de erros que nós cometemos. A Bíblia nos ensina a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. E muitas vezes, quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, é também para nos preparar para alguma coisa maior que Deus está querendo nos dar, ou nos revelar. Porque se aprende muito mais, e isso é cientificamente comprovado, quando você está sendo submetido a algum tipo de dificuldade. Por que as pessoas aprendem mais? Porque tem que estudar para a prova, senão vão ser reprovadas. Então, quando você passa por uma luta, você cresce, você se fortalece. O que é que faz as raízes de uma árvore se fortalecerem? São os ventos. Então, muitas vezes você passa por dificuldades e você pensa que aquilo ali é uma desgraça para você, mas é exatamente ali que Deus está te dando uma vitória. É ali que Deus está te abençoando, preparando você para viver alguma coisa maior, para ir para o next level. Por isso é que a Bíblia diz que nós temos que louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor por tudo o que nos acontece, ainda que naquela hora a gente não tem assim discernimento nenhum dos propósitos do Senhor. Eu acho que é um dos versículos mais complicados de se entender. Você dá graças por todas as coisas, ainda que naquele momento você se sinta ferido, ainda que você sofra uma perda, ainda que você tenha que passar por situações que você jamais imaginou que um dia teria de enfrentar, você vai louvar o Senhor, porque todas as coisas, e a palavra do Senhor diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é lógico que nós queremos viver bem, e a vontade de Deus é esta, que vivamos bem, que tenhamos uma vida boa, uma vida próspera, regalada, que tenhamos uma vida tranquila. Nós não estamos livres de enfrentar situações difíceis, mas Deus, Ele sempre entra com providência para nos abençoar. Às vezes você olha para um lado, para outro, e você acha que tudo está perdido, e logo vem o Senhor e cuida de você. Por isso exatamente que as igrejas estão abarrotadas de gente, porque no fundo, por mais que no nosso país, por exemplo, a gente sempre enfrentou muita discriminação por parte da mídia, a grande mídia, a Rede Globo, por exemplo, sempre impediu o crescimento da igreja.
Mas a igreja sempre cresceu. Hoje você vê a igreja se espalhando por todo o Brasil e pelo mundo. E por que isso? Não só pelo aspecto da salvação, que é tremendamente importante, é o fundamental, mas também porque as pessoas vivem melhor, elas são mais felizes quando estão com Jesus. Você vê que pessoas simples, iletradas, pessoas sem cultura, que não tiveram oportunidade de estudar, que não nasceram no berço de ouro, são felizes com Jesus. Às vezes você vai lá num barraquinho, dentro de uma comunidade, chega lá, está um barraquinho no tijolo, mas está todo mundo feliz dentro daquele barraquinho, porque as pessoas estão com Jesus. E a mesma coisa os ricos que são de Jesus. Eu tenho alguns amigos riquíssimos, bilionários, não chegam a ser amigos, a gente não tem muito convívio, mas que a gente tem uma relação, são bilionários mesmo. Assim, tem pessoas que têm o seu próprio jatinho, pessoas de Deus, pessoas honestas, donos de empresas conhecidíssimas aqui no Brasil. E essas pessoas são dizimistas, fiéis, tementes a Deus, ajudam a obra do Senhor. Inclusive um deles nos ajudou durante um bom tempo, pagando 80% do que nós pagávamos de mídia naquela ocasião. Era muito dinheiro, a gente pagava o equivalente a 2 carros populares por mês, 0 quilômetro. Imagina hoje um carro popular 0 quilômetro, a gente pagava 2 carros, o equivalente a 2 carros por mês. E seja rico, seja pobre, seja culto, seja iletrado, não importa, é vida, é ser humano, e Deus tem abraçado, Deus tem cuidado. E é muito bom você, no momento que tem que enfrentar uma peleja, saber que tem um Deus que vai estar do teu lado. É muito bom, é interessante para a gente que prega a palavra. Você vai, por exemplo, a um enterro, a um velório, onde as pessoas são de Jesus, a família de Jesus, as pessoas são de Jesus. Você chega lá, está todo mundo com o coração quebrado, sofrimento, a dor da perda, isso machuca mesmo, mas você vê todo mundo equilibrado, as pessoas estão ali sendo consoladas pelo Espírito de Deus. Agora vai a um enterro onde as pessoas não são de Jesus. Meu Deus do céu, eu quero morrer também, e desmaia um aqui, desmaia outro ali, e sai briga. Daqui a pouco um dá um tapa no outro lá e começa a brigar, uma confusão danada. Eu já fiz diversos enterros assim. As pessoas não são consoladas, confortadas. O que significa o seguinte, que quando nós estamos com Jesus, nós enfrentamos melhor as nossas batalhas. Quando você, por exemplo, casar, é um desafio. O casamento é um grande desafio, porque são 2 vidas, 2 culturas que se unem, e as pessoas quase sempre são bem diferentes. Então o casamento é um desafio enorme, por isso que grande parte dos casamentos acaba ruindo. Mas quando um casamento está na presença do Senhor, as pessoas se toleram mais, se suportam mais, se respeitam mais, né? Então com Deus tudo é muito mais fácil. Quando você está com Jesus, quando você tem uma aliança com o Senhor, tudo é muito mais simples, tudo é muito mais fácil. Você teve uma notícia, você está doente, tá. Se você não estiver com Jesus, você entra em desespero. Com Jesus você vai lá, vai encarar, vai enfrentar, Deus de alguma forma vai te ajudar a passar por aquilo. Você está entendendo? Isso acontece na área financeira, na área profissional, na família,
Isso acontece em qualquer situação que você tenha de enfrentar. A questão é, nós precisamos entender como é que nós podemos melhorar a nossa qualidade de vida. E veja bem, não sou eu quem está falando isso. Eu não, por mais que eu tenha, estou com 58 agora, por mais que eu tenha experiências, por mais que eu cuide de vidas, de casais, por tantos e tantos anos, porque eu passei a minha vida cuidando de pessoas, só na Igreja da Conquista são 33 anos, conversando com casais que estão em crise, conversando com pessoas com doenças terminais, lidando com todo tipo de problema, as pessoas com crises circunstanciais, psicológicas, emocionais. A gente lidando com isso, a gente vai aprendendo um pouquinho a lidar com as pessoas. Mas o que nós vamos falar aqui não se baseia em experiências, é a palavra de Deus. Você saiu de casa hoje, veio aqui, não para ouvir as minhas experiências pessoais. Por mais que essas experiências possam te acrescentar alguma coisa, nem se compara, não é nem a sombra do que pode te acrescentar a revelação profética do Senhor. Eu aqui estou falando como um profeta. As pessoas hoje têm essa mania de sair atrás de profecia. Eu quero, a irmã lá faz profecia, vou lá. Profecia é a palavra do Senhor. É a única profecia infalível, é a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. E a palavra do Senhor, ela nos traz um ensinamento que é tremendamente importante, que é a questão da honra. Eu estava gravando um vídeo aí para o treinamento apostólico, eu estava dizendo o seguinte: esse mundo é de Deus. Diga comigo, esse mundo é de Deus. O diabo fica tentando dizer que ele tem alguma autoridade, mas o diabo é um ser criado. Quem foi que criou todas as coisas? Deus. Você vê um passarinho cantando numa árvore. Uma vez eu era garoto e eu ganhei uma espingarda de chumbinho, e eu me lembro que tinha um sanhaço. Você conhece o sanhaço? E ele estava assim no galinho de uma árvore, cantando alegremente, e eu, achando que estava fazendo um grande negócio, peguei aquela espingarda de chumbinho e acertei o sanhaço. E eu me lembro, não sei se ele se assustou, se foi a unha dele, eu não sei. Ele estava no galho assim, de repente ele caiu, ficou pendurado no galho de cabeça para baixo, e o sangue caindo da boquinha dele. E eu fiquei olhando aquela cena. Gente, me deu um remorso tão grande, eu criança ainda, me deu um remorso tão grande. E eu disse: por que eu matei esse bichinho? Ele estava cantando, feliz da vida, e eu vou lá e dou um tiro nele, para quê? A troco de quê? E eu me lembro que eu pensei assim: se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria dado tiro naquele sanhaço, ele estaria cantando ali agora bonito, eu não estaria vendo essa cena deprimente dele pendurado de cabeça para baixo e sangrando pelo bico. Mas eu não podia voltar no tempo. E então eu pensei: gente, Deus é maravilhoso. Ainda que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, ainda que eu usasse toda a ciência do mundo, eu não seria capaz de colocar aquele passarinho de pé de novo naquele galho, se equilibrando naquele galho e cantando. Nem o homem mais rico do mundo poderia fazê-lo. Você vê como Deus é maravilhoso, como Deus é tremendo. Você é um milagre. Eu tenho um pastor que agora já foi para a glória. Ele fez uma canção um pouco estranha, e eu ria demais com ele. Falei: rapaz, isso não é tema de música, que história é essa? Ele tinha uma canção, o título da canção, você vê, era assim: você é o espermatozoide que venceu.
A música falava de vitória, né? Achei muito estranho, mas tem tudo a ver, né? Porque se você está aqui, é importante que você saiba que milhões e milhões de espermatozoides foram derrotados e você venceu todos eles. Você foi o espermatozoide que conseguiu fecundar o óvulo, né? Então a vida já começou fazendo uma seleção dos melhores, e você é um desses melhores, né? Então, o que é que a palavra do Senhor nos ensina com relação à nossa vida? O que nós podemos fazer para melhorar a nossa qualidade de vida? Por que hoje a gente vê as pessoas muitas vezes enfraquecidas, vivendo experiências pequenas com Deus e já achando que estão vivendo experiências fortes demais? Porque quando você pega a Bíblia Sagrada, eu tenho ido muito lá em Israel, né? Vocês sabem disso. E uma coisa que mexe comigo é quando eu chego lá e boto os meus pés num lugar onde aconteceu um grande milagre. Uma vez eu estava assim, à margem do Mar Vermelho, imaginando, meu Pai, que é isso? Imaginar que essas águas se separaram, que o povo passou a pé enxuto. A gente ora muito lá num lugar chamado Monte Carmelo, onde Elias orou e desceu fogo do céu e consumiu o holocausto que ele havia colocado. Josué orou e mandou o sol parar, e a Bíblia diz que o sol parou. A primeira mensagem que nós pregamos no dia 12 de abril de 1986, foi a minha primeira pregação na Igreja da Conquista. Não sei se a bispa se lembra, quem aqui estava nessa primeira pregação? Estava a bispa, primeira, acho que só minha mãe, né? As duas bispas só, né? Na primeira pregação. A primeira pregação, o título foi esse: o dia que falta no universo. Porque havia saído naquela ocasião uma matéria científica dizendo que se colocassem todas as estrelas, as movimentações das constelações, enfim, você sabe que as estrelas têm tudo a ver com o tempo, e se eles tinham feito um estudo na época, e de acordo com esses estudos estava faltando um dia no universo. Eu preguei sobre isso, a primeira pregação, né, dia 12 de abril de 1986, era um sábado, tinha umas 50 pessoas mais ou menos, foi às 18 horas, lá em Vaz Lobo. O dia que falta no universo. Então, quando você vê todas essas maravilhas, como é que Deus tem o controle de todas as coisas, como é que Deus, permite que o sol possa parar. Isso agora é comprovado cientificamente que o sol parou, porque aí você pega todas as vezes que o relógio andou para trás, que o sol parou. Eu fiz um estudo na ocasião e fecha exatamente o dia que a ciência afirma que falta no universo. E aí você hoje se contenta com tão pouco, porque aquilo que Deus quer fazer na nossa vida é muito mais, é infinitamente mais. Aliás, Deus diz isso em sua palavra, que Ele quer fazer infinitamente mais do que você pode pensar ou imaginar. Se você pensa assim, não, eu queria que Deus fizesse isso na minha vida e tal, eu digo para você, o que Deus quer fazer é infinitamente mais do que você está pensando. Amém? Agora, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos, aí nós chegamos aonde teríamos que chegar. O que nós temos que fazer para buscar esse mover de Deus na nossa vida? Imagina, se você sai daqui e começa a ter um monte de boas notícias.
Imagina se os seus sonhos começam a ser realizados. Imagina se você começa a ver Deus consertando tudo que deve ser consertado na sua vida. Imagina como a sua vida vai ser diferente. E o que é preciso para isso? Aí a gente recorre à palavra, e aí eu volto a dizer, é uma revelação profética, não é a palavra do bispo, não é a orientação de um filósofo, de um grande pensador, de um artista renomado, é a palavra do nosso Deus. Essa palavra é viva, é santa, é tremenda, ela tem transformado a vida de milhões de pessoas, ela mexe, ela quebra fortalezas, é o martelo que esmiuça a pedra. E essa palavra, ela diz o seguinte, que você deve dar a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. E você quer entender o caminho da honra, então aprenda a honrar. Você consegue entender o que o bispo está dizendo? Você quer descobrir o que fazer para que o bom Deus abra o coração para você, para que o bom Deus cuide de você com todo carinho? Então, aprenda a honrar a Deus. O Waldeck utilizou ali um versículo que a gente usa muito, de 1 Samuel 2,30, a parte B desse versículo. Ele diz, Deus diz, aos que me honram, eu honrarei. Isso é forte demais, porque aqui o Senhor está dizendo, olha, você quer ser honrado, qual é o caminho da honra? É honrar. Se você quer receber, qual é o caminho para você receber? É dar. Se você quer colher, qual é o caminho para que você possa colher? É plantar. Hoje eu vejo, por exemplo, muitos maridos que estão sofrendo, homens que estão sofrendo, que estão solitários. Aí às vezes as pessoas ficam com peninha deles, peninha demais, peninha, mas vai ver, desonraram a família, desonraram o casamento, foram desonestos. O Senhor diz o que? Aos que me honram, eu honrarei. Honra atrai o que? Honra. Então, se você pega a Bíblia Sagrada, desde o início, você vai ver um Deus disposto a te abraçar, disposto a te abençoar, disposto a acolher você, a proteger a tua casa. Você vai ver um Deus que te ama acima de qualquer reprovação que Ele possa ter de alguma atitude, alguma escolha que você tenha feito. Ele te ama, Ele ama você do jeito que você é. Ele ama você com todos os seus erros, com todas as suas maquinações estranhas. Ele ama você com todas as suas esquisitices. E porque Ele te ama, Ele está disposto a te abençoar. Mas a palavra do Senhor não pode voltar vazia. Por isso que eu digo que importa no final das contas é o que está na palavra, é o que está na Bíblia. Não é o que eu penso, não é o que as pessoas pensam. Muitas vezes eu prego coisas aqui que as outras igrejas evangélicas não concordam. Eu acho, por exemplo, que as igrejas pregam sobre graça, mas elas dizem, se você pecar, você vai para o inferno, hein? Então, peraí, então não é graça, então a salvação é por mérito pessoal. Se Jesus morreu por mim, então eu creio que a salvação é um dom de Deus. A salvação foi conquistada não porque eu sou direitinho, porque eu sou honesto, porque eu sou bonzinho e mereço a salvação, mas porque Jesus Cristo pagou o preço do meu pecado. E é isso que diz a Bíblia.
E o que importa no final das contas é o que a Bíblia diz. Não importa o que você acha, o que eu acho, o que o filósofo acha, o que o vizinho acha, o meu colega de trabalho acha. O que importa é o que está na palavra. E o que é que a palavra ensina do princípio ao fim? Ela ensina o seguinte: se nós honramos, nós seremos honrados. E eu vou te dizer 3 palavras, porque eu não posso me estender muito. 3 palavras para você entender melhor o que é honrar a Deus. Primeira, santidade. Santidade é uma forma que nós temos de honrar a Deus. Alguém vai ser santo o suficiente para se dizer perfeito? Não. Ninguém vai ser santo. Você vai errar. A Bíblia diz que se, por exemplo, um homem olhar para uma mulher, já pecou, já adulterou com ela. Então todo mundo vai pecar. Todo mundo vai tropeçar. Em algum momento você vai odiar alguém, alguém que venha te assaltar, te tomou tudo, bateu com a arma na tua cabeça. Dificilmente você vai ser um Jesus Cristo, vai dizer: eu te amo, eu te amo, né? Porque existe dentro de nós um homem pecado. A gente tem raiva, a gente fica com raiva, a gente fica agressivo em alguns momentos. Vaidade, quem não tem vaidade? A Bíblia diz que tudo é vaidade, e vaidade é pecado. Mentira é pecado. Diz mentira. Quem não é mentiroso aqui? Né? Pensei que alguém fosse levantar a mão, seria uma grande mentira, né? Que a gente mente até para criança, né? Mas é pecado. O pai da mentira é o diabo. Então a gente tropeça, a gente faz coisas que desagradam a Deus. Mas Deus tem que ver no nosso coração essa vontade de acertar. Deus tem que ver no teu coração esse lamento pelo pecado. Sabe, Davi pecou, mas depois ele foi para os pés do Senhor no Salmo 51, Pai, eu pequei contra ti, miserável homem que sou. Meu Deus, não retires de mim essa alegria da salvação, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele entrou numa crise, porque ele reconheceu que ele havia pecado. Deus tem que olhar para nós e tem que ver que nós não estamos interessados em fazer o que todo mundo está fazendo, porque esse mundo é muito louco. Estavam querendo aprovar agora, há poucos dias atrás, a lei do poliamor, autorizando pai casar com filha, irmão casar com irmão. Foi reprovado, mas foi um projeto do pessoal, estava lá, saiu tudo quanto é noticiários aí. Queriam aprovar o poliamor. Todo mundo casa com todo mundo. Quer dizer, vai chegar um momento que muitos cristãos, e eu acredito que aí a palavra do Senhor vai se completar, que muitos vão olhar para trás, muitos vão recuar, muitos vão dar ouvidos a palavras enganadoras. Muitos vão se perder. Porque você ouve, você lê no Face, no WhatsApp, você vê na televisão, você vê nos filmes, e tudo aquilo que é abominação para Deus, começa a passar a ser normal. Você começa a relativizar aquilo que não é legal para Deus. Veja bem, eu não estou dando lição de moral em ninguém, tá? Eu também preciso muito, muito mesmo ter uma vida de santidade. Eu choro quando eu erro. Então eu não estou dizendo aqui, você é um pecador, e tem horror a isso. Eu estou dizendo que nós todos precisamos nos esforçar para honrar a Deus com a nossa santidade. Deus tem que ver pelo menos que estamos lutando para isso. Deus tem que entender que pelo menos aquilo está nos incomodando. Espera aí, isso aqui não é legal, Senhor. Tem que haver arrependimento. Se não houver arrependimento, não haverá perdão.
Então a primeira palavra que a gente se lembra, né, que a gente tem que memorizar com relação a honrar é santidade. A segunda palavra, disponibilidade. É sério isso, gente. Nós vivemos uma época em que as pessoas estão cada vez mais ocupadas. Quando a gente fundou essa igreja há 33 anos atrás, a igreja ficava cheia a semana inteira. Os jovens vinham para a igreja, dormiam na igreja tantos dias, ficava todo mundo dentro da igreja, que os pais iam lá na igreja para visitar os filhos. Quando você falava assim, vamos fazer uma obra na igreja, mas tinha tanta gente para fazer a obra que atrapalhava. Hoje as pessoas estão muito ocupadas, e a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode ser, e eu acredito que seja uma estratégia do diabo. Você não tem tempo para orar, você não tem tempo para servir a Deus, você não tem tempo para vir à igreja. E aí a pessoa diz assim, pastor, o senhor vai entender, com certeza, o senhor sabe que as coisas estão difíceis, eu não tenho tempo. Vou dizer para você, eu posso entender, e vou entender sempre, porque eu não posso me meter na sua vida. A questão é se Deus vai se sentir honrado ou não. Deus tem que ter prioridade na tua vida. Eu tenho que colocar Deus como prioridade. A partir do momento que eu acordo de manhã no domingo, não, eu tenho que consertar a torneira que está pingando lá, eu tenho que lavar meu carro hoje, eu tenho que ir para o futebol hoje, eu tenho que fazer, então Deus deixou de ser prioridade. Você está honrando a Deus? Essa história de, Deus sabe, não é assim. Deus não abre mão de ser honrado. Diga comigo, Deus não abre mão de ser honrado. Então você tem a semana inteira, pode ser que durante a semana realmente você faça faculdade, você tem trabalho, você não tem tempo, mas domingo é prioridade, é o dia do Senhor. Deus sempre exigiu o tempo dele. A honra dele, ele não abre. A Bíblia diz que ele não dá a honra dele para ninguém. Por isso que ele abomina qualquer espécie de idolatria, porque ele não dá a honra dele para ninguém. Diga comigo, esse mundo é de Deus. Se é dele, ele tem todo o direito de ditar as regras. Ele que criou, ele que nos criou, ele que criou você, ele que criou tudo que está aqui, tudo que você vê. E a última palavra é a oferta. Sabe, existe um grave erro que a igreja, e até pastores cometem. Eles dizem o seguinte, que oferta é para sustentar a igreja. Oferta é para a igreja ter dinheiro para pagar aluguel, pagar luz, para pagar o ar-condicionado, para consertar, para fazer obra. Claro que o destino desses valores que são arrecadados da igreja é este: é a manutenção da obra do Senhor. É para pagar salários de pastores. Pastores não recebem salário, é renda eclesiástica. É para pagar luz, pagar as contas, pagar telefone, pagar internet, pagar não sei o que. Olha como tem troço para pagar. Mas o objetivo da oferta não é esse. O objetivo é muito maior, e é isso que incomoda o diabo. Toda vez que você, por exemplo, honra o Senhor, que separa o teu dízimo e consagra, você não tem ideia, as pessoas que estão aqui, que são dizimistas, sabem disso, você não tem ideia de como Deus te abençoa, e não é por causa do dinheiro, do valor, mas por causa do coração. Teu coração pode estar num carro, teu coração pode estar no seu emprego. A tua segurança, você acha que a tua segurança é o salário que você recebe. Você está trabalhando hoje, amanhã te manda embora. A situação muda lá, entra uma outra equipe lá, pum, chuta teu traseiro, te bota para fora. E lá se foi a sua segurança. O que é importante é você honrar. Não é o valor que importa, mas é
o que está no teu coração. Se lembra da oferta da viúva pobre? A viúva foi lá, colocou 2 moedinhas. A gente ia ler tudo isso, mas o tempo não me permite. Foi lá, colocou 2 moedinhas. E aí o Senhor Jesus disse assim: olha, essa mulher deu mais do que todo mundo. E os outros que estavam lá: mas como assim? A gente viu, ela botou só 2 moedinhas lá, das mais simples que tem. Eu botei lá tanto, botei o outro lá, eu botei X, eu botei pessoas que tinham dinheiro. E Jesus disse: olha, ela colocou mais do que todo mundo aqui nesse ofertório. Por quê? Porque ela colocou tudo que ela tinha. Então, a honra que ela deu naquele momento foi muito maior, não pelo valor, mas pelo grau de dificuldade dela. Sabe? Quando você vai dar algo para Deus, você tem que entender que a sua vida não gira se Deus não estiver com você. A sua vida não anda se você não estiver com a proteção, com a ajuda de Deus. E isso é muito mais do que ajudar o pastor a pagar o aluguel, ajudar o pastor a fazer a obra. É muito mais, é honra. É honra, é botar Deus em primeiro lugar. Eu vou dizer uma coisa para você, eu creio, é profético, Deus tem falado ao meu coração que muitas coisas vão acontecer até 2020. Deus vai fazer coisas maravilhosas na tua vida, na minha vida, neste ministério. Deus já vem preparando esse ministério, balançando a árvore para lá e para cá, fortalecendo as nossas raízes, mudando muita coisa no nosso coração, na nossa mente, no sistema. Deus tem preparado coisas grandes, e Deus vai fazer coisas grandes e tremendas. Agora, nós precisamos aprender a honrar a Deus, porque se nós quisermos ser honrados, esse é o caminho é honra. Não adianta a gente vir para cá: Senhor, aleluia, aleluia, oh Jesus, é bom demais estar aqui. Aí você canta, aí o louvor lá: lindo, lindo, lindo és, e todo mundo ali louvando, e depois sai daqui, ninguém sabe que você é de Jesus, você continua tendo a vida que sempre teve, você não mudou nada, não mudou o seu caráter, a sua maneira de pensar, sua maneira de agir. E olha que a gente aqui é contra esse negócio de ficar vigiando a vida dos outros. Cada um é dono de si, ninguém vai vigiar ninguém. Aqui não tem esse negócio de ficar olhando para o decote: irmã ali está com o decote muito baixo. Não tem nada disso aqui, você nunca viu e nunca vai ver isso aqui. Cada um é dono de si aqui. Namoro, vai namorar, namora do jeito que quiser namorar. Entendeu? Você faz o que você quiser fazer no seu trabalho, ninguém vai se meter na sua vida. Sabe o que é importante? É você olhar para Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu estou querendo melhorar a cada dia a minha vida, eu quero crescer, eu quero consertar algumas coisas, eu quero te agradar, eu quero te honrar. Esse é o caminho da honra, é assim que Deus vai te honrar. Quer você queira entender isso, ou quer você não queira entender, mas é a palavra do Senhor. Esse é o caminho da honra. Então nós falamos aqui 3 palavras: santidade, disponibilidade e oferta. A oferta é você ir no altar e honrar. Isso é um costume milenar. Se você pegar, por exemplo, algumas seitas, os espíritos lá exigem sacrifício de bode. Às vezes você está ali no mercadão, você vê sair bode, vê sair galinha, vê sair, aquilo é para sacrifício. Por que esses espíritos exigem esses sacrifícios? Honra. Eles querem ser honrados. É uma vida que está sendo morta ali por eles, e eles se sentem honrados. E eles estão fazendo isso por quê? Porque eles querem, desde o início, o que Satanás quer? Ser igual a Deus. Eles sabem que Deus não abre mão de ser honrado. Você está entendendo? Então, quando eles exigem uma honra, eles estão dizendo: olha, também sou igual a Deus, está vendo? Também vou ser honrado. Você consegue entender? Então, se você crê
Se você vive pela fé, e se você recebe essa palavra como palavra profética, entenda uma coisa: ninguém está de olho no seu dinheiro, no que é seu, porque essa igreja existe há 33 anos, e até aqui Deus sempre supriu as nossas necessidades, Deus sempre nos honrou. A questão aqui é de princípios, é de valores, é ensinar você a ser melhor do que você é. A sua relação com o Senhor tem que ser crescente, você tem que evoluir, precisa entender que Deus é Deus, e a Ele toda a honra deve ser dada. Amém? Ele é o primeiro na sua vida, o primeirão, Ele está no topo da tabela. Toda vez que você vai fazer alguma coisa, Deus tem que ter o lugar de honra. Diga: louvado seja o Senhor Jesus. Vamos dar uma linda salva de palmas para Ele, vamos, bem forte mesmo, bem forte, que é para o Senhor, bem forte. Jesus é para o Senhor, né? A Ele todo louvor, toda honra, toda glória. Amém?